Galera, quem não soltou o like na live aí do YouTube, solta o like pra bater a meta aí. R$5. O que você acha do Danilo Gentili se candidatando? E superchat Patético. de R. Tem nada a ver o Danilo Gentili presidente. O que tens a dizer sobre o capitalismo? Vai ser feito de capacho. Capitalismo? Eu acredito que o capitalismo possa dar certo, mas não como é feito no Brasil. No Brasil a gente não tem capitalismo, a gente tem uma concentração brutal. E, na verdade, esse é um dos problemas do capitalismo, né? Porque quando você coloca a corrupção no meio dele, ele acaba virando isso, concentração de renda. Então você tem mais da metade da população passando fome e necessidade, enquanto uma minoria privilegiada se aproveita. Tem benefício em cima da maioria. Né? Isso não é capitalismo, isso é corrupção escancarada. Então a gente precisa entender, a gente tem que saber dividir as coisas, né? Uma coisa é você ter um povo que tem crédito na praça para poder gastar, um salário digno, que pode ir lá comprar um produto, uma competição realmente equilibrada entre os preços, que você não tenha um câmbio flutuante, uma taxa de juros elevada, que você tenha um banco que cobra 500% de juros, que acaba com a vida do devedor. Você percebe? Isso não é capitalismo, isso é conversa fiada. Você tem aqui no Brasil, dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, 5 deles estão no Brasil. Tem um cartel formado de banco no Brasil, tá? E eles cobram isso. O mesmo cartão de crédito aqui nosso, que a gente paga de juros 300, 400, 500% de juros em cima, lá nos Estados Unidos, o mesmo cartão, a mesma bandeira, você paga 15%. Tem explicação pra isso? Claro que tem. A gente é um país saqueado, roubado. A população é roubada a todo momento. Isso não é capitalismo, tá? Não existe. Você tem um país onde você tem 60% das famílias sem poder de consumo, sem salário para consumo, isso não é capitalismo. Isso é corrupção, isso é conversa fiada, tá entendendo? Então não é, eu já falei para vocês. O que o Brasil tem que fazer? É simples, cara. Tem que seguir as melhores práticas internacionais. Quais são as melhores práticas internacionais? É o que os Estados Unidos faz, é o que a Inglaterra faz, é o que a Alemanha faz, é o que a China faz. Esses países que se transformaram em potências, eles agiram de forma diametralmente oposta à que o Brasil vem fazendo, certo? E por que eles preconizam que nós aqui temos que ter esse sistema neoliberal? Porque eles querem que nós deixemos as portas abertas para que eles entrem aqui, peguem o que eles precisam e se mantenham fortes, certo? Em contrapartida, eles investem pesadamente na indústria deles. Quando você fala de tamanho de Estado, você comparar um Estado alemão com o Estado brasileiro, é patético. O Estado brasileiro não tem tamanho nenhum. A única coisa que faz o Estado brasileiro ser inchado é o pagamento de juros da dívida, que eu já falei pra vocês que dá mais de metade do PIB. Vai pra pagar juros. É isso que provoca o inchaço do nosso Estado. Não porque efetivamente a gente tem bastante policial trabalhando, a gente tem muito professor trabalhando, muita saúde boa funcionando. Não existe isso no Brasil. Essa conversa aí de Estado máximo aqui no Brasil, que o Estado aquele é grande, ele é inchado, é conversa de liberalzinho. Liberalzinho que sonha com o American Dream, com o tio Sam, lhe enrabando, tá? Não é assim, cara, que funciona a parada. Beleza? Não é. O nosso país, o Brasil, ele tá sofrendo, dos últimos 100 anos pra cá, uma forte desindustrialização. Como que isso pode estar atrelado a capitalismo? Os países que são os capitalistas, são ditos capitalistas de primeiro mundo, eles estão disputando a fronteira do mundo do conhecimento. Existe uma competição acirrada entre eles. Onde você vê o Brasil fazendo isso? O Brasil disputa a burrice do mundo, cara. Temos uma população que tem um dos piores QIs do mundo. O Brasil não tem conhecimento de nada. Tudo atrasado. Tá falando de Estado? Quer falar que aqui tem Estado? Aqui não tem nada. Aqui a gente tem uma fazenda, cara. Acorda pra vida. Entendeu? Então o que eu acho do capitalismo? Eu acho aquilo que é óbvio. Eu acho que o nosso capitalismo tem que ser feito da maneira como é feito lá fora. Ué, simples. Temos que dar o nosso grito de independência, independência financeira, porque um país que não tem independência financeira nunca será independente, nunca terá soberania. Não tem. Temos que nos proteger naquilo que é estratégico para nós, que nos dá a liberdade de amanhã poder dizer não no cenário internacional. Precisamos ter forças armadas bem estabelecidas para proteger o nosso território, que é muito rico. As fronteiras são invadidas constantemente. Tem que mudar tudo isso. Tem que mudar o tripé macroeconômico. Essa coisa de superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, taxa de juros, autonomia do Banco Central. Isso tem que ser mudado para ontem, tá?
Tudo isso. Aí, depois que a gente acertar tudo isso, a gente pode pensar em como fazer o capitalismo dar certo aqui no país, de uma maneira saudável para as pessoas. Criar um ambiente favorável à competição, tá? Que você possa realmente competir. Que o Estado permita que nós possamos competir realmente. Certo? E não do jeito que é aí. O Estado que tá aí, ele é inimigo do povo. Ele é servo de uma classe privilegiada que domina o país. Dessa cúpula que tá no governo. Felipe Pedroso Superchat Jand. Você acha interessante parcerias com Israel? Eu, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos imaginar que eu fosse presidente da República. Eu aceito fazer parceria com qualquer país que seja, desde que os nossos interesses prevaleçam e estejam em perfeito equilíbrio e harmonia com os interesses do outro país. Como presidente da República, você não tem que ficar julgando, pensando assim, ai, esse país aqui eu não faço parceria porque esse país aqui, sei lá, eu não gosto, não sei. Não interessa. Não interessa o que eles fazem lá. Interessa o que eles podem fazer de bom por nós, que vai agregar pra nós, e em contrapartida, o que a gente vai fazer de bom pra agregar pra eles. Essa é a minha visão, tá? Isso é uma visão de estadista. Sendo presidente, eu tenho que colocar o bem-estar do meu povo em primeiro lugar. Então, se for pra fazer uma parceria com um país, que seja de maneira igualitária. Boa para os dois lados. Ponto. Você fazendo isso, irmão, você tendo uma boa relação com os países, de maneira inteligente, ajudando-os a crescer e recebendo a ajuda dele, de maneira inteligente também, crescendo aqui, cara, a coisa anda, beleza? O que você não pode é ser justamente o que o nosso país é. Você não pode, como presidente da República, se vender para o sistema financeiro para enriquecer e entregar o seu país para fora, para o exterior. Pro sistema, que é o que acontece com o nosso país. Concorda em certa parte. Calem a boca, concorda com o quê? Como que vocês concordam, os seus idiotas? Como que vocês concordam com 1% da população do Brasil tendo a riqueza de 50% da população? Vocês acham que isso daí... Vocês estão de brincadeira comigo? Pensa fora da bolha, Xandão, não é sobre o Brasil, e sim da humanidade. Mas, ô seu idiota, a gente tá falando do Brasil, eu não tô falando da humanidade. Você tá de brincadeira? Ninguém tá falando da humanidade aqui. O cara que veio fazer um comentário que não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Você tá falando do Brasil, cara. Tô falando de política. Social-democracia o que acha? O tal bombeiro do capitalismo? Semi, esse negócio aí de social-democracia preconiza isso que eu tô falando. É uma nomenclatura que define isso que eu acabei de falar. Ou seja, é a intervenção do Estado nesse modelo capitalista para poder gerar a igualdade necessária. Eu já falei para vocês aqui, eu já expliquei qual que é o papel do Estado nisso tudo, tá? Nenhum país que é desenvolvido teve o capitalismo, a iniciativa privada, como a propulsora da desenvoltura industrial do país. Esses países, através do Estado, criaram a base, infraestrutura, conhecimento, toda a base estrutural necessária de uma sociedade. Quem criou foi o Estado, tá? Um exemplo muito prático disso que eu digo é o seguinte, você pega, por exemplo, uma Apple, uma Microsoft da vida. São empresas que contribuem muito para o avanço do país. Não contribuem? Dos Estados Unidos? Ok. Agora, essas empresas nunca surgiriam se o Estado não tivesse criado e desenvolvido a internet. O Estado, ele vem antes de tudo. Ele cria, ele forra a cama e deixa ela bonitinha e preparada para que dali para frente, sim, possam surgir iniciativas que venham a agregar para desenvoltura e desenvolvimento econômico do país, certo? Então, cara, vocês precisam entender isso de uma vez por todas, beleza? Vacina, quem que é? O Estado ou a iniciativa privada? É o Estado. Tudo vem no Estado. Quando você está falando de muito dinheiro que precisa ser aplicado numa área social, seja ela qual for, infraestrutura, saúde, educação, policiamento, exército, complexo industrial militar, é o Estado. Não existe iniciativa privada que tenha poder para intervir nisso, certo? Então, esse modelo que a Semi perguntou, ele faz alusão a, teoricamente, é isso. E tá correto. É isso que os países envolvidos sempre fizeram. Por isso que eles viraram potência. Nenhum país do G7 virou potência tomando as atitudes que o Brasil toma. Isso é facílimo de você ver. Certo? Então, ou a gente começa a pensar que nem gente grande e começa a fazer o que esses países fazem, ou então estaremos fadados ao fracasso, como já estamos, né?
como já estamos. Mas o povo não tá interessado em discutir isso também, né? Esse que é o problema. Oi mandou R$ 5. Xandão, se você estiver ouvindo esta mensagem é sinal que você está ouvindo bem. Abraços, gosto muito das suas lives. Tamo junto, irmão, tudo nosso abraço. Então é isso, galera, tá? Infelizmente esse assunto de política é até chato, tá? Porque tudo volta pra aquela questão, né? Aquela atitude que o presidente deveria tomar e não toma, entendeu? O povo acordar, o povo não acorda. É tudo complicado, Ele cara. mandou É complicado. R$ 10. Bosta Moura é a personificação do retardado mental médio brasileiro que acha que o Brasil vai mudar a estrutura poder com a eleição de um presidente. Eu tenho pena de quem gosta desse merda. Não, em primeiro lugar, o que precisa ser mudado é a Carlinho cabeça do Faustrinho povo. mandou O povo R$ 5. precisa se Se o desintoxicar. mendigo está Ponto. faminto é só ele começar a trabalhar. Vagabundo. Se o povo se Patrick desintoxica Xavier mandou R$ e 5. começa a lutar todo mundo por um Boa tarde, ideal, super. Você numa linha divulgaria coesa um de link raciocínio, de R$ 20 a gente pessoa consegue, afiliada, talvez, pra quem eleger tem uma interesse em pessoa fazer que uma vá renda atender os extra nossos vendendo interesses, produtos ou físicos pelo ou menos digitais vai na internet. lutar o mínimo Hoje que foi seja para Test atender os Drive. nossos interesses e iremos começar a melhorar, tá? A ideia é essa. Só que não é tão fácil fazer isso, né? Como vocês estão vendo aí. A última eleição deixou isso bem explícito. Galera, quem não soltou o like na live aí do YouTube, solta o like pra bater a meta aí. Mais tarde eu tô de volta. Valeu, rapaziada. Fui. Até mais. Abraço.